que hoje a gente vai responder as perguntas das mães de adolescentes que ficam desesperadas, descabeladas e pensa que em época de final de ano melhora? Ah, 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 ah. Tem suas dificuldades também. E as perguntas que chegaram hoje são bem a respeito dessas questões assim de festas de final de ano. A gente acha que é tudo paz e amor, mas quem tem filho adolescente em casa sabe que é bem desafiador a gente sobreviver a essa época, não é verdade? Então vamos lá, gente. Para quem não me conhece, a chefe Patrícia me conhece, mas se você for ver essa live em outro momento, ou se você entrar aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, eu sou chefe de escoteiros, igual a chefe Patrícia também, chefe de escoteiros, sou mãe do Tiago, de 32 anos, um moço lindo, pensa num moço lindo. Sou coruja, não tem jeito. E mãe da Thalita, de quase 19 anos, outra moça linda, e tenho uma experiência aí de quase 20 anos lidando com crianças e com adolescentes no mundo escoteiro. Sim, eu sou chefe de escoteiros, escoteiros existem, não é só nos filmes de Hollywood, aqui no Brasil também tem, e por isso, por essa proximidade que eu consegui vivenciar com os adolescentes durante esse período todo, essas 2 décadas quase, eu adquiri uma experiência e um acesso ao coração deles que me fez entender melhor os dois lados da moeda. Se vocês fizeram as contas, eu tô com 48, Thiago 32, então eu fiquei grávida com 15 anos, tinha acabado de fazer 16 quando ele nasceu. Então foi bem desafiador ter um filho enquanto eu era adolescente e depois lidar com um adolescente quando eu ainda não tinha a maturidade de um adulto totalmente formado, totalmente estável. Então foi bem desafiador. E as perguntas de hoje são de mãezinhas meio desesperadas. Essa daqui, por exemplo, é sobre essa questão do final do ano. Vamos ver. É errado eu querer ir passar o fim de ano no interior, na casa dos meus pais, e deixar meu filho de 16 anos sozinho? Ele não sai, não conversa, só fica enfurnado no quarto jogando esse jogo maldito que inventaram. Aposto que é o Free Fire. Aposto que é o Free Fire. Todas as mães odeiam o Free Fire. Não quero passar Natal dentro de casa chorando como venho feito todos os dias. Natal dentro de casa chorando como venho feito todos os dias? Olha aí, hein? Não aguento mais isso. Então, mãezinha, olha só. Você está perguntando se é errado querer passar o final de semana no interior e deixar o seu filho de 16 anos? Errado é relativo, né? O que é certo, o que é errado? Tem muitas situações. Agora, a gente precisa pensar que Natal, como que é Natal para sua família? Os adolescentes, eles costumam não compartilhar muito das opiniões dos pais, principalmente no que se trata as coisas que a gente preserva mais, assim, em termos de tradição de família, os hábitos da família. Minha família, por exemplo, gosta de, sempre que possível, passar junto, né? Você queria ir para outra cidade, para o interior, onde moram os seus pais. Queria passar o Natal junto com os seus pais. E pelo que você me falou, seu filho não quer ir. Vamos tentar ver a situação sob o ponto de vista dele? Como seria, por exemplo, se seu filho quisesse passar o Natal junto com amigos da idade dele, pessoas que ele gosta muito, faz tempo que ele está querendo ver, e eles fossem passar o Natal todo assim numa festa muito legal, muito divertida, em que eles iriam jogar o videogame deles à noite adentro, não é? Ia ser aquela risadaiada de adolescente, vários adolescentes, né, de 16 anos aí, na faixa etária deles, se divertindo, e ele fizesse questão absoluta que você fosse junto para essa festa de Natal. Você ia ter vontade de ir? Imagina a cena, uma casa cheia de adolescentes jogando videogames,
e você lá, talvez sozinha como a única adulta, vamos dizer assim, né? Ou se talvez tivesse outros adultos, alguns adultos que você não tem muita afinidade, não tem muito papo, não tem muita vontade de ficar perto. Não tem liga, sabe assim? Pessoa que você pode conversar sobre o tempo, mas 2 minutos depois acabou o assunto, que você não tem afinidade. Então, é mais ou menos isso que o seu filho está sentindo. Por mais que o Natal para você, eu estou aqui alucinando, né? Seja algo assim, meus pais, minha família, o interior, descanso, coisa boa. Para ele, talvez não soe da mesma maneira. Talvez para ele, esse Natal em família soe como uma chatice, um lugar onde só tem gente que não tem a ver com ele, né? Um lugar onde ele não vai sentir que tem coisas interessantes para fazer, um lugar onde ele provavelmente vai ficar entediado, aborrecido, sem ter muito o que fazer, sem sentir muito prazer em estar ali. Veja, o fato dele desejar muito que você vá para a festa, essa festa imaginária que eu dei aqui como exemplo, para essa festa dos amigos dele, não faz com que você tenha vontade de ir pelo mero prazer de estar na mesma casa que ele. Percebe? Quando ele vai para a casa dos seus pais, por mais que sejam os avós dele, não tem interesse. Ele não tem interesse nessa festa. Mas eu entendo que é uma coisa assim, complicado, né? Como é que você viaja e deixa o seu filho, menor de idade, sozinho em casa? Não sei se sozinho ou não, você não deixou essa informação muito clara, mas deixa eu ver se está dizendo. Está dizendo sozinho. Passar o fim de ano no interior, na casa dos meus pais, e deixar meu filho de 16 anos sozinho. Eu não acho que vai dar bom, amiga. Eu acho que você pode ter algumas complicações, né? Por quê? Eu imagino que você seja uma mãe presente, tanto que você está questionando se isso estaria certo ou não, mas aí você deve ter uma postura da maioria dos pais, né? De regular algumas coisas, de não deixar fazer algumas coisas, e tá certo, né? A gente tem que dar limites mesmo. E aí, de repente, ele se vê por um período aí de festas, totalmente sozinho, a casa liberada e sem nenhum tipo de supervisão ou limite. O que você acha que acontece quando a gente aperta, 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 aperta uma mola, mantém ali pressionadinha e de repente a gente solta essa mola? O que será que acontece? Dá para imaginar, não é? Então, olha, a tendência é que não vá dar muito certo. Suponhamos, e assim, não existe verdade absoluta, eu não conheço o seu filho, né? Eu sei que ele tem características muito, muito, muito comuns à maioria dos adolescentes, que é o quê? Estar mais fechado, não querer conversar muito com os adultos, com a mãe principalmente, e eu já vou te falar já já por que disso, e estar ali quase que viciado no seu videogame. E videogame vicia mesmo. Vicia mesmo. Libera doses, microdoses assim instantâneas de endorfinas, dopamina e outras inas, que são hormônios que fazem seu corpo relaxar, sentir prazer, sentir alegria, não é? Então, aquele jogo dá para ele sensação de bem-estar e é meio automático, então vicia literalmente, é viciante, né? E o jogo ele é criado para ser viciante. Ele tem uma série de elementos, aquelas luzes piscando, aquela emoção da conquista, aquelas comemorações da vitória, com sininho, com barulhinhos, com comemoração mesmo, né? Com "Uhul, você ganhou!". Essas coisas fazem o nosso cérebro reconhecer aquilo como algo que dá prazer. E aí ele vai querer estar nessa zona de prazer. Por que ele está tão fechado, tão calado, tão na dele, enfurnado no quarto? Nós adultos, nós temos a tendência
a não enxergar com muita clareza que os nossos filhos saíram da fase infantil e passaram como um videogame para outra fase, a fase da adolescência. Apesar da gente reconhecer as características físicas do adolescer, né? 16 anos, ele já deve estar bem grande, já com seu corpo todo desenvolvido, né? Os pelos, os músculos, talvez um pouquinho de barba, bigode aí, a voz, o porte, não é? Tudo isso a gente percebe claramente. Mas a gente não percebe as mudanças internas e a gente continua jogando com as regras da fase do videogame da infância. A gente continua apertando os botões que a gente apertava e funcionavam quando eles eram crianças. Mas não funciona mais, mãe. Agora os botões que a gente aperta são outros, bem diferentes, com efeitos bem diferentes. E quando a gente aperta os botões da infância, que é apertar o botão da infância. Eu estou tentando fazer ali aqui uma analogia, uma comparação, para trazer para uma linguagem assim mais nossa do dia a dia o que acontece no universo adolescente, principalmente o que se tem descoberto em termos de neurociência, psicologia positiva, disciplina positiva e todas essas coisas, tá? Essa comparação que eu faço é para tentar aterrissar esses conceitos, porque às vezes eles, como eles dizem, bugam o cérebro da gente, porque é muito disruptivo. Disruptivo é uma coisa assim que quebra com os padrões que a gente está acostumado, sabe? Então, o que acontece? Apertar os botões da infância é você continuar tratando o seu filho da mesma maneira que você tratava quando ele era criança. Quando ele era criança, você falava, agora é hora de tomar banho. E você queria que ele fosse naquele horário imediatamente. Por quê? Porque era naquela sua programação do seu dia a dia que encaixava o banho da criança. Ele não tinha muita escolha. É assim ou não é? É assim que a gente faz, porque senão a gente nem dá conta da nossa vida se não for assim. Agora que ele é adolescente, você quer continuar naquele padrão. Eu quero que ele pare de jogar videogame agora e vá tomar banho. Neste momento. Porque eu quero que ele vá tomar banho agora. Porque eu tô acostumada, porque eu sou a mãe, porque faz tempo que ele tá lá, tá me irritando ele ficar lá dentro do quarto, sem falar, sem fazer mais nada da vida, só jogando videogame. Né? E eu quero que ele vá tomar banho. E aí, mãe, esse apertar botão da infância na adolescência, ele recebe essa sua ação, ele recebe como crítica e desaprovação. Mas você pode me dizer assim, mas eu não falo nada, eu não fico criticando ele. Não precisa sair da sua boca. A crítica, a desaprovação, ela vem no tom de voz. Ela vem no fato de você detestar o videogame que ele joga. Você externou isso com as suas palavras e eu sou capaz de apostar uma Coca-Cola, nem quente, gelada, que se você disse aqui, ó, só fica enfurnado no quarto jogando esse jogo maldito que inventaram. Eu sou capaz de apostar que palavras parecidas com essa já saiu da sua boca para os ouvidos dele mais de uma vez. E às vezes nem tão contido, educadinho, polido, como está aqui nesta frase da pergunta que você enviou. Ganhei ou não a aposta? Eu conheço, gente. Eu converso com adolescente todos os dias. Eu converso com mães de adolescente o tempo todo. Eu sei. Teve uma mãe que uma vez falou assim: ah, não. Ela me contou que o filho dela falou, ela estava me ouvindo e o filho também. E ela falou assim: que o filho dela de 17 anos, são os queridos, uns amigos, falaram assim: mãe, você contou para ela assim, assim, assado que aconteceu aqui em casa? Aí a mãe falou: não, menino, eu não contei nada. Como é que ela sabe? É porque é tudo igual, gente, só muda de endereço. É verdade, é muito comum esse tipo de situação. Então, o que acontece? Essa sua raiva que você sente desse jogo, ela transpira. Eles sentem. E eles sentem isso na forma de desaprovação, na forma de crítica, na forma de julgamento. E quando você se sente,
Imagina o seguinte, você tem um amigo, uma amiga, uma vizinha, uma amiga. E toda vez que você diz para ela alguma coisa, esse seu caso mesmo, olha, ai, nossa, eu ando tão triste esses dias, estou chorando em casa todo dia. Agora, nesse fim de ano, nesse Natal, eu queria dar uma espairecida, eu queria tanto ir lá pro interior, para casa dos meus pais. E a sua amiga vira para você e fala assim: nossa, como que você é? Só quer saber disso, você só pensa em você, você. E começa a criticar essa sua preferência, isso que você disse para ela que você gosta, que você queria fazer. Você se sente animada para contar mais coisas para essa sua amiga? Para você continuar confidenciando as suas dúvidas, as suas angústias, as suas dificuldades, os motivos pelos quais você anda chorando tanto? Você tem vontade de falar para ela? Ou você tem vontade mais de ficar na sua, deixá-la para lá, o mais longe possível, por mais que você goste dela? Eu acho que a resposta é óbvia. E nós não percebemos que nós fazemos o papel desta amiga crítica, implicante, que quer tudo, que quer moldar a gente na forma dela, do jeito que ela acha certo, sem que ela se mostre interessada no que a gente está sentindo, em como a gente está vivendo aquela situação. Olha, mãe, eu não estou dizendo aqui, e jamais vou dizer um negócio desse, que você deve ceder a todos os caprichos e todas as vontades do seu filho só para ser empática. Empatia não é isso. Empatia não é dizer sim para tudo. Se ele não quer ir para a casa dos seus pais e você quer ir muito, ser empática não é deixar de ir só porque ele não quer ir. Não é isso que eu estou falando absolutamente. Eu estou fazendo aqui puxando um pouquinho nessa discussão para a gente procurar pensar um pouco de um outro ângulo, pensar um pouco do lado do jovem, do seu filho. Por que que ele está enfurnado nesse quarto? Por que que ele gosta tanto desse videogame? Por que que ele não quer ir comigo, passar o Natal em família, com os avós dele, com os meus pais, com a mãe dele? Por quê? Eu não quero que nesse momento, se você está entendendo mais ou menos o que eu estou dizendo, eu não quero que você sinta como se eu estivesse também criticando você, dizendo que a culpa é toda sua. Não é, ninguém nos ensinou. Você não tem culpa de agir como você age. Ninguém nos ensina como nós devemos agir com os nossos filhos adolescentes. As pessoas criticam muito, julgam muito, mas dizer, ó, faz assim, faz assado, não tem. A gente não faz faculdade para ser mãe. A gente simplesmente reforça e retoma o mesmo modelo que a gente recebeu dos nossos pais. A gente reproduz o mesmo modelo que a gente recebeu. Só que, gente, não funciona mais. Se você procurar estudar história, esse termo assim, adolescente, ele começou a ser reconhecido, porque antes era criança, miniatura de gente grande e gente grande. Não existia uma consideração e um olhar específico para essa fase de maturação da adolescência. Isso começou nos anos 40. Pensa bem, faz 80 anos que se considera a adolescência como uma fase reconhecida da vida. Olha, olha isso, que recente que é. E a gente vem repetindo os modelos dos nossos antepassados meio que no piloto automático, sem refletir muito sobre o que isso significa, tá? Então eu não quero que você se sinta mal, pior ainda do que você já tem se sentido, porque você está me dizendo que você está chorando muito, mas eu quero que você pense a respeito de como seria, então, olhar para o lado dele, mas olhar também para o seu lado. E aí, como é que a gente resolveria isso? Primeiro, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente fica triste, a gente fica feliz, a gente tem momentos bons, momentos nem tanto. Isso é a vida, né? Todos nós passamos por isso o tempo todo. Não tem aquele ser humano que está o tempo todo bem, o tempo todo tranquilo, nem aquele ser humano que está o tempo todo mal, morrendo.
tem alguém que está chorando todos os dias, por um período muito longo, grande chance dessa pessoa estar com algum tipo de distúrbio, alguma doença mental, né? Depressão, por exemplo, algum outro tipo de situação parecida com isso. Então é preciso olhar o que é que você está deixando de cuidar em você que está te levando a isso. Talvez você não consiga fazer isso sozinha. Grande chance que não. A maioria de nós precisa de um apoio e certamente profissional, especializado. Eu estou falando de psicólogo, eu estou falando de psiquiatra, tá? Que vai te ajudar nessa cura desse processo que você está mencionando. Você não disse se aconteceu alguma coisa pontual, que você está chorando todos esses dias porque aconteceu alguma coisinha. Mas, pelo que eu vejo de muitas pessoas aí, me parece que pode ser algo relacionado com um comecinho de depressão. Não sei se é ou não. Às vezes é, né? Sei lá. Época de Natal, aconteceu alguma coisa que te fez ficar mais sensível por esses dias, eu não sei se é ou não. Mas seja o que for, se for algo pontual, viva sua dor, chore sua dor, busque alternativas para sair, como você mesmo está falando, de querer ir passar o Natal com seus pais. Ok. Agora, se for uma coisa que vem se prolongando há muito tempo e não tem uma razão única, específica, pontual, procura ajuda. Procura mesmo. Se fosse uma ferida, se fosse uma febre, né, de 38, 39 graus, persistente, você não iria no médico? Fala para mim. Você iria no médico, a gente vai no médico quando a gente está com febre. Então, por que a gente não vai no médico quando a gente está doente do cérebro, dos neurônios, das endorfinas, das várias inas que a gente tem no nosso cérebro, a composição química que a gente tem dos neurotransmissores, aqueles hormônios todos que a gente tem, e as vitaminas e todos os componentes que acabam gerando a depressão. É uma doença tão válida quanto a febre, quanto uma fratura no braço. Eu vivo dizendo isso aqui no canal. Se for isso, amiga, vai procurar ajuda, porque não tem como você viver um relacionamento tranquilo, ou pelo menos sadio, com o seu filho, não importa a idade que ele tenha, adolescente pior ainda, se você não estiver cuidando de você mesmo. Lembra da máscara de oxigênio nas questões de quando a gente vai viajar de avião, por exemplo, as instruções que dão para a gente em caso de emergência? Se tiver despressurização da cabine, vão cair máscaras de oxigênio e você primeiro coloca em você. Primeiro cuida de você, para depois você colocar na outra pessoa que você está acompanhando, que você está cuidando. Então não tem como você lidar bem com o seu adolescente se você não estiver bem. Precisa, sim, cuidar muito bem, com muito carinho, com muito amor de você mesma, tá? Mas aí vamos voltar então para aquela questão inicial, que é: vou para casa dos meus pais, deixo meu filho sozinho, ou como é que eu faço, como é que eu resolvo essa equação, né? Olha, mãezinha, não te aconselho deixar seu filho de 16 anos sozinho, menos ainda na época de Natal. Os adolescentes, eles sentem muita insegurança, eles têm muitas questões internas mal resolvidas, eles têm muita oscilação de hormônios, né? E eles estão passando por uma fase em que eles são muito reprimidos por nós adultos. Então, quando ele se vê numa situação em que, de repente, uhul, mamãe viajou, estou sozinha em casa, a tentação de querer aproveitar ao máximo esse momento pode acabar levando ele a fazer algumas coisas que não vai ser legal depois, né? Talvez ele não esteja maduro. Eu não conheço seu filho. Tem gente com 16 anos que já é bem maduro, mas não me parece que é o caso, pelas poucas informações que você me deu. Eu não aconselho, não acho que vai ser legal um adolescente ficar sozinho, sem supervisão, sem um apoio, tá? Durante um período aí que seja, né, das festas de Natal, não sei quanto tempo você pretende ficar no interior. O que eu te aconselho é que você se sente com o seu filho
E tudo bem, o Natal já passou, né? Eu não sei nem se você conseguiu resolver isso já ou não. Mas vai servir para as próximas, tá? Porque essa situação vai ser recorrente. E serve para as outras pessoas também. Porque essas situações acontecem muito, muito mesmo. E tem hora que a gente vê aquele cavalão, né? Que não agradece nada, se acha dono do mundo, acha que sabe tudo. Então a gente fala, bom, se ele, né, se ele sabe tudo, então deixa ele se virar, vou viver minha vida. E não é bem assim que a banda toca, tá? Se não servir para o Natal agora, que sirva para as próximas situações. Senta com seu filho e conversa com ele, mas você precisa tomar conta de não deixar não se deixar levar pela emoção da fragilidade, da mágoa, do peso, da, da ingratidão que às vezes você sente que ele tem por você. Muitos pais falam isso, como eles são ingratos, como eles são ingratos, como eles são ingratos. Eles não são ingratos, eles simplesmente não estão alertas para o que é importante para a gente neste momento, tá? E a gente imbuído de toda essa carga emocional, a gente vai conversar com os nossos filhos e a gente soa, não que nós sejamos, mas nós soamos, o ouvido deles ouve, como se a gente fosse, como se a gente estivesse se fazendo de vítima, como se a gente estivesse fazendo chantagem emocional, como se a gente estivesse se fazendo de coitadinho, e isso irrita qualquer um, irrita adulto, irrita adolescente também. Tá? Quando a gente vê uma pessoa assim muito carente, coitadinha de mim, você não liga pra mim, você só liga pra esse videogame, você não liga pra mim, seus amigos são mais importantes do que eu. Tá fazendo com essa vozinha assim, que é como eles falam. Os adolescentes ouvem assim, tá? E de novo, não tô te criticando, eu tô te mostrando algo que não sei se já tá no seu radar, se já tá na sua consciência. Se você já observou que às vezes mesmo sem querer, você pode estar tomando esse tom de coitadinha de mim. Você não me ajuda, você não faz nada, você isso, você aquilo, e eu sou a vítima que só choro, só sofro, estou aqui dentro de casa, sozinha, abandonada, e queria ir para os meus pais e não posso ir por causa de você. Mesmo que você não fale essas palavras, você soa desse jeito. Então é muito importante que você esteja muito ciente, muito centrada, muito equilibrada nas suas emoções, muito calma, sabe? Tranquila e desapegada, sabe? Vá conversar com seu filho desarmada, sem esperar ganhar uma discussão, sem esperar um resultado dessa conversa X, Y ou Z. Que às vezes a gente vai conversar com a pessoa, mas a gente já idealiza o que a gente quer daquela conversa. A gente quer que aconteça depois daquela conversa. Despace disso, não leve isso para a conversa. Vá desarmada, de coração aberto. Vá ao seu filho, não fica gritando ele da cozinha não, tá? Se ele tá lá no quarto, trancado, como você disse, vá no quarto, bate na porta. Isso é educação, você está ensinando educação para ele, né? Bate na porta, pergunta se pode entrar, entra. Pergunta se o jogo que ele está jogando tem pause ou não. Porque tem jogo que não tem pause. E é importante para eles, para os adolescentes, eles consideram importante manterem uma certa reputação de quem não abandona jogo. Porque o jogo online, quando eles estão conectados com outros colegas online, né, o Free Fire é um desses jogos, ele não tem pause, não é para a hora que quer. Para você parar de jogar, você tem que se suicidar no jogo, porque, né, aqueles tiro para cá, tiro para lá, arranca a cabeça, aquelas coisas lindas, né, horrorosas que eles jogam. Mas se você parar de apertar os botãozinhos lá, você morre no joguinho, né? Ou você sai fora, abandona o jogo. E isso é ruim para a reputação deles. E tudo que o adolescente precisa é de uma boa reputação entre os amigos, né? Fala a verdade. Então pergunta, isso aí que você está jogando tem pause? Se ele falar para você que tem, eu falo, você pode dar pause só um pouquinho para eu conversar com você?
Peça com educação, você ensina educação para ele. Então, haja com educação também, não custa. Não é porque ele é seu filho que ele não merece educação, que ele não merece respeito, consideração, cortesia, não é? É isso que eles sentem muita falta, viu? Sentem muita falta. Eles se sentem completamente desconsiderados. Se sentem como se não fossem dignos de serem chamados humanos. São uma subespécie, filho. Tem os humanos e tem os filhos. Eles se sentem assim, eles falam para mim assim, né? Bom, e se é um jogo que não tem pause? Você fala assim, ó, quanto tempo mais ou menos você precisa para terminar aí? Porque eu gostaria de conversar com você alguns minutos. E espera, sabe? 15 minutos, meia hora. Espera. Se ele falar, só daqui a 2 horas, não, eu preciso que você interrompa o jogo, então, um pouco antes disso, porque eu preciso conversar com você. Meia hora, tá bom, para você concluir aí essa fase? E parar um pouquinho para a gente poder conversar? Fala assim, fala assim. Você nem vai deixar a vida inteira e nem vai falar, ó, daqui 3 minutos, porque às vezes ele tá numa fase ali que 3 minutos não é nada, né? Quando a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta, 3 minutos voa, não é? Então, respeito, tá? Consideração. Imagina que é o seu chefe, chefe do trabalho, sabe? Ele tá lá numa reunião, ele tá lá, sei lá, fazendo alguma coisa, e você quer falar com ele. Você não pede para ele parar imediatamente a reunião que ele tá, para ele parar imediatamente, desligar o telefone agora porque você quer falar com ele. Você pergunta quando que ele pode falar com você, não é assim? Você não marca uma hora para falar com ele? E por que a gente faz isso? Porque a gente tem respeito e consideração por aquela pessoa. E por que não agir da mesma maneira com o nosso filho? Alguns pais podem confundir e achar, o quê? Daqui a pouco ele está mandando em mim? Não, não é nada disso. Eu só estou dizendo que nós não tratamos os nossos filhos com o mesmo respeito que os outros seres humanos. Com o mesmo respeito com o qual a gente trata as outras pessoas. E isso não é mais aceitável. Não é aceitável nem na fase do videogame de criança. A gente não deveria desrespeitar nossos filhos crianças, mas é mais fácil. Por quê? Porque quanto mais novinho nosso filho é, menos referências eles têm para saber se aquilo é certo ou não. E dependendo do temperamento da criança, fica ainda mais fácil você colocar esse tipo de ação em cima dela sem que ela reaja. Tem uns que já são, né, da raiva, fortinhos desde o começo, já esguela desde cedo. Mas tem uns que aceitam, tem uns que não sabem nem como reagir àquilo, acha que é normal. Depois aprende a reproduzir isso na vida com as outras pessoas, né? Mas tudo bem, quando é adolescente, eles não aceitam mais esse tipo de atitude desrespeitosa. Eles querem respeito. E quando eles não são respeitados, eles reagem de maneiras que os pais depois não entendem. Falam, nossa, ficou agressivo, começou a gritar, dar chilique. Ué, mas será que a gente não ia dar chilique também se a gente fosse desrespeitado como a gente desrespeita os nossos filhos adolescentes? Coloca uma situação parecida. Tudo bem? Venceu essa parte aí do videogame? Estamos lá na conversa, né? Ele já saiu de lá, tal. E assim, ó, grande chance de passar aquele tempo que você combinou com ele e ele não vir espontaneamente, tá? Mas assim, você combinou meia hora, quando passar 40 minutos, você vai lá de novo e fala assim, ó, a gente tinha combinado aquele horário, já passou 40 minutos. A gente pode conversar agora? Assim. Ai, mãe, mas não sei o que, não sei o que. Tá, quanto tempo você precisa aí? Ah, não sei o que, meia hora. Não, meia hora não é possível, porque eu já falei meia hora há 40 minutos atrás. 10 minutos? 5 minutos. Vamos terminar esse jogo, essa fase aí em 5 minutos? Pede licença aí para os seus amigos, depois você joga, né? Estabelece ali 10 minutos. Eu sei que dá muita raiva, mas se você chutar o balde nessa hora, você já pôs tudo a perder. Percebe? É porque é uma coisa meio. Você pode até se surpreender e ele pode muito bem fazer o que foi combinado, né? Meia hora ou antes da meia hora ele terminar ali e viver com você o que você quer conversar. Mas se isso não acontecer, né? Passou ali a meia hora, não vai antes não, porque você combinou meia hora não é antes.
né? E se ele passar um pouquinho de tempo, lembra? Como que é? 1 minuto é relativo. Depende de qual lado da porta do banheiro que você está. Não é isso? A pessoa está apertada para ir no banheiro, bate na porta, a outra fala 1 minuto. 1 minuto para quem está lá dentro passa voando, mas para quem está lá de fora, minha filha, demora para passar. E é a mesma coisa, lembra que ele está lá se divertindo, recebendo um monte de estímulos neurais de que dá sensação de prazer e de bem-estar para ele. Então, para ele, aquilo lá passa rapidão. A meia hora foi um susto, entendeu? Então, seja paciente, seja cortês, mas seja firme também. Olha, a gente combinou meia hora e já passou 40 minutos. Então, eu preciso que você rapidamente encerre aí, mas vou te dar mais 5 minutos para você encerrar para a gente conversar, foi o que nós combinamos. E sai da porta e deixa ele. Tudo bem? Eu tenho certeza que se você tomar o tom de voz adequado, o tom de voz que demonstra respeito e consideração, ele vai vir. E uma coisa que funciona muito bem, mãe, é bom humor. Bom humor funciona que é uma beleza, tá? Leva na esportiva, leva numa boa, leva com leveza, que vai funcionar muito melhor do que você ir lá, por exemplo, e puxar a tomada, que é o que a maioria dos pais acaba fazendo, tá? Ele pode estar fazendo um teste. Não é uma coisa friamente calculada, é racional e consciente que ele faz, mas é um teste que eles acabam fazendo conosco meio inconsciente, meio. Ele não tem muita clareza de que ele está testando a gente, mas ele está. Ele está querendo testar até onde a gente vai com aquela educação inusitada, entendeu? E aí, quando ele vier conversar com você, fala o que você sente, fala por que você está querendo, fala com ele a respeito das suas necessidades, o que você está sentindo, por que você queria tanto ir passar o Natal com seus pais. O que é que você está sentindo? Por que esse desejo de ir lá? Fala por que é importante para você ir. E fala por que você não pode deixá-lo, né? E aí é que entra uma parte muito importante dessa conversa, mãe, que é você ouvir o outro lado da moeda. Você ouvir o lado dele também. Se por um lado você tá dizendo, olha, eu preciso ir, eu tô sentindo saudade dos meus pais, eu queria muito, tô ligando o ar-condicionado aqui porque tá bastante calor aqui em Ribeirão Preto. Eu queria visitar meus pais, eu tô muito chorosa por esses dias, queria que você fosse comigo. Depois que você fizer essa parte, você precisa também deixar ele falar a parte dele. Por que que ele não quer? Por quê? O que que impede ele de querer ir visitar os avós? O que que tem lá de tão ruim? Entende? E talvez quando você der a palavra para ele, ouça, mas ouça numa verdadeira intenção do fundo do seu coração de entender o que ele está te falando. Ouvir, sentir o que ele está sentindo, entender o que ele está te explicando. Admitir e validar o sentimento dele. Por que que ele não quer ir para lá? De repente, vocês até podem entrar num acordo, sabe? Em que você explica para ele que é importante que, pelo menos na noite de Natal, como teria sido o caso, né? Vocês estejam juntos, é importante para você. Mas que você também entende a necessidade dele, ele vai te dizer as necessidades dele. De repente, vocês podem conciliar essas necessidades, sabe? De repente, dá para levar um amigo junto. De repente, dá para chamar um primo para ir junto. De repente, dá para levar o videogame junto. Por que não? Porque eu sou capaz de apostar que o que faz ele não querer ir é porque lá não tem nada que ele veja como interessante para ele. E realmente ninguém quer ir para um lugar. Lembra da comparação que eu fiz? Sugeri que você imaginasse que ele está te convidando para ir para uma festa de adolescentes. Cara, não tem nada lá que a gente vai achar divertido, pelo amor de Deus. Vai ser um tédio. Então, procura ver o lado dele, procura ver por que ele está se sentindo desse jeito, e aí tenta entrar num acordo. Como que é esse acordo? Eu cedo um pouquinho e você cede um pouquinho.
Então, assim, ó, você vai comigo. É importante para mim, eu preciso muito ir, tô precisando. E não fala das coisas que ele faz que te causam essa necessidade hoje. Fala do seu sentimento. E se for algo que você imagine que ele esteja provocando em você, não joga desse jeito, porque tende a não dar o resultado esperado. Ele vai se sentir atacado e vai se defender. E quando a gente forma essa energia de ataque e defesa, não costuma dar boa comunicação, tá? Então ele precisa se sentir confortável de falar as necessidades dele e você precisa também falar as suas necessidades para ele, para que os dois encontrem uma solução juntos. Fala, eu preciso que você vá comigo, mas eu entendo o seu lado, entendo que é chato para você ir. O que a gente pode fazer para que nós dois possamos ser atendidos nas nossas necessidades? Eu dei algumas sugestões, mas de repente o seu filho tem uma sugestão muito melhor que a minha. Muito melhor que a minha. Porque ele conhece a vida de vocês. E ó, essa é uma dica de ouro. Põe o desafio para vocês encontrarem a solução juntos e ouve e considera as opiniões e as sugestões que ele der. Ele está treinando para ser adulto e ele pode ter sim várias ideias muito interessantes que possam ser aplicáveis e que fique bom para todo mundo. Entendeu? Nossa, gente, hoje eu me delonguei nessa pergunta, hein? Mas é porque ela tem tantos. É uma pergunta relativamente simples, né? Deixo meu filho de 16 anos para ir passar o Natal com os meus pais no interior, mas tem tantos elementos aí, tão ricos e tão comuns a várias famílias, sabe? Que rendeu bastante, né? Vamos ver se dá para a gente responder uma outra pergunta? Então vamos lá, ó. O pai de minha filha tem uma companheira. Ah, deve ser separado. Porém, eu tenho vontade de ter um companheiro, mas minha filha bate o pé e fala que vai se matar se eu arrumar alguém. O que eu faço? Olha só, eu acho que tá tendo uma mistura de. Nem sei se a palavra é papéis, né? Mas está havendo uma falta de respeito da sua filha para com a sua individualidade. Não tem a ver com o fato do seu ex-marido ou pai dela ter ou não uma companheira. Não é disso que se trata, não é uma competição, não é porque ele tem que você também tem direito de ter, não é isso. Não é isso absolutamente, tá? Mesmo que ele não tivesse ninguém. Você tem direito, sim, de ter alguém, de ser feliz, de ter a sua vida em outros papéis, em outras esferas, que não só aquela de mãe da sua filha. Além de mãe, você é mulher, você é profissional, você é namorada, você é filha, você é vizinha, você é amiga, você é membro de alguma comunidade que você frequente, seja esportiva, religiosa, ou que seja. Você tem vários papéis a desempenhar. E olha, não é a sua filha que deve determinar se você vai ter ou não. E ela não vai se matar, tá? A gente precisa entender o que vem por trás desse comportamento atípico da sua filha. É novamente necessário chegar e conversar e tentar entender o que é que tem por trás disso. Por que que ela não quer que você tenha um companheiro? Será que é medo de perder você? No sentido assim de que você talvez vá dar mais atenção. Ela alucina isso, né? Que você vai dar atenção para o seu companheiro e de repente ela vai ficar em segundo plano. Será que é um tipo de ciúmes assim? E se for isso, essa não é uma relação saudável. Em nenhum tipo de, nenhuma esfera, em nenhum contexto de relação humana, você tem o direito de dizer para outra pessoa: você vai se relacionar com alguém ou você não vai se relacionar com alguém. Nem os pais têm direito de falar isso com os filhos,
Olha só, nem os filhos, muito menos com os pais, nem o amigo com o amigo, nem a vizinha, nem a irmã. Ninguém tem direito de interferir na sua vida a ponto de dizer se você vai ter ou se você não vai ter um relacionamento com alguém. Isso é muito individual, é muito particular e você não deve deixar que as pessoas tomem esse território. Esse território é seu. Olha, o Tiago, eu lembro quando ele era novo, e a gente teve umas situações até engraçadas. Olha só, teve uma época que a gente morava aqui em Ribeirão Preto, num bairro que próximo havia uma avenida em que o pessoal começou a fazer caminhadas à tarde, no final da tarde, né? Acabou ficando comum, na 13 de maio, quem conhece Ribeirão Preto. Então, assim, chegava finalzinho de tarde, 6h30, 7 horas da noite, assim, o pessoal começava a caminhar pelas calçadas, né? Tem uma pracinha por ali, e o pessoal começou a fazer essas caminhadas. Faz bastante tempo isso. Acho que o Thiago tinha uns 13, 20 anos atrás. Olha como o tempo passa, né? E às vezes nós íamos andar de bicicleta, ou íamos caminhar, principalmente aos finais de semana, porque eu trabalhava muito, né? Trabalhava registrada e sempre com carga horária integral, porque precisava ser a mãe e o pai da família, né? Sustentava a família sozinho, que era eu e ele. E estudava também. Então, durante a semana era complicado, mas aos finais de semana nós nos dedicávamos a isso, né? Antes de eu entrar para o escoteiro. A gente não tinha muito o que fazer no final de semana, era um lazer agradável, prático, barato, né? Então a gente caminhava muito. E teve uma situação em que eu estava caminhando com o Tiago, e aí passaram dois rapazotes de bicicleta e brincaram, né? Falaram assim: Ô, cunhado! O Thiago ficou tão bravo. O Thiago ficou tão bravo. Você imagina, há 20 anos atrás eu tinha 28 e o Thiago estava com 13. Então, quem olhava, não sei, eu imagino que sabia que eu era a mãe dele e não a irmã mais velha, né? Mas a gente tinha uma diferença de idade pequena. Ele, quando era mais velho, tinha ali seus 20 anos, teve uma vez que ele falou assim para mim: Ah, mãe, não vou mais sair com você, não. Quando a gente ia. Eu não sou de sair muito, nunca gostei muito de sair, mas de vez em quando, né, eventualmente, ia num barzinho, em algum lugar, juntos, uma discoteca, discoteca, denunciei minha idade agora, né? Íamos para algum lugar assim, uma vez ele falou: Ah, mãe, não vou sair mais com você, não. Eu falei: Ué, por que, filho? É tão legal. Ah, eu não pego ninguém, todo mundo acha que eu tô com você. Porque a diferença de idade não era tão evidente assim, né? Eu tive ele muito novinho, então, quando ele tinha 20 anos, eu tinha 35, 36. Então, né, ele barbudão, usava barba cerrada já, e eu ali, né, desse um pouquinho mais de idade para ele, um pouquinho menos para mim, tava ali pau a pau, dava para considerar, quem não conhecesse, obviamente, né, que talvez ele estivesse acompanhado. E então, assim, essa situação, às vezes gerava para o Tiago um certo ciúmes, uma certa tentativa de impor algumas questões. Então, quando eu conheci o pai da Thalita, por exemplo, o Thiago tentou meio que boicotar. Ele não queria que eu namorasse de jeito nenhum. Mas eu não admiti. Eu simplesmente não admiti, em hipótese alguma, aquele tipo de interferência sobre a minha vida. E sabe como que eu resolvi? Olha, eu era bem novinha, mas eu acho que aquilo eu soube resolver bem, mesmo naquela época, mesmo com pouca experiência. Eu simplesmente tinha a noção exata de que ninguém é dono de ninguém a esse ponto de determinar se a pessoa vai ter ou não um relacionamento com outra pessoa. Não nos cabe. E sabe o que eu falei para o Tiago? Eu disse para ele: filho, você já tem 13 anos. Não falta muito, apesar de você não acreditar hoje, mas não falta muito para chegar o tempo em que você vai querer namorar. Como é que você vai se sentir? Como é que vai ficar a situação se de repente eu começar a selecionar
quem você pode ou não pode namorar. Eu não admito. Eu namoro quem eu quiser. Eu sou livre, sou maior de idade, falava assim naquela época, né? Maior de idade, vacinada, pago minhas contas e ninguém manda em mim. E não é uma questão de tentar menosprezar a posição do filho, dizer assim, quem manda em você sou eu que sou a mãe da relação. Não, em momento algum eu quis rebaixá-lo à posição inferior de filho. Em momento algum eu fiz isso. Eu só colocava para ele a minha posição de que eu não admitia ninguém, definindo se eu ia ou não ter um relacionamento com quem eu quisesse. E eu era muito firme nisso. E ó, segura essa. Vence uma discussão aquele que tem mais convicção, tem mais certeza do que está falando. Acredita em mim. Quando você tiver numa discussão, aquela pessoa que tem certeza do que está falando, ela vence. A outra pessoa é convencida, mesmo que não concorde. Então, isso que você está dizendo da sua filha dizer que vai se matar, não é algo admissível. Você não me disse que idade que tem essa moça. Minha filha bate o pé e fala que vai se matar se eu arrumar alguém. O que eu faço? Você não diz a idade dela, mas não importa. Se ela tiver 10, se ela tiver 12, se ela tiver 15, se ela tiver 18, se ela tiver 20, se ela tiver 30, se ela tiver 5, não interessa. Nem filho, nem mãe, nem ninguém tem o direito de decidir quem você vai ou não deixar de se relacionar. Isso é individual. Isso é uma escolha que todo ser humano tem o direito de ter. E você deve exigir que seja respeitado esse seu direito. E não ceda a ninguém o direito de decidir isso para você. E olha, sua filha não vai se matar por isso, tá? Essa abordagem que eu fiz com o Thiago funcionou muito bem e eu acho que funcionaria muito bem quando você coloca a pessoa para sentir na pele o que ela está fazendo você sentir, fica mais fácil dela ter empatia. Então, quando você diz para sua filha, olha, quando você quiser namorar alguém, o que você sentiria se eu ou alguma outra pessoa impedisse você, dissesse que você não poderia fazer isso? Você acha que é certo? Romeu e Julieta, né? Não dá certo, não pode ser assim, tá errado. Ninguém tem esse direito, né? Então, faça valer o seu direito, a sua individualidade e a sua dignidade humana. Não é porque você é mãe, não, é porque você é ser humano. É porque você é uma pessoa independente. Você não deve ceder isso nem para sua filha e nem para ninguém. Converse com muito respeito, com muita consideração com a sua filha, mas esse ponto não é negociável. E aí cabe a gente ter uma conversa, é porque é difícil falar, porque é muito diferente de ter essa conversa com uma pessoa bem jovem que eu digo assim, perto dos 12 mais ou menos. Idade também é relativo, né? Tem gente que já é adolescente com 12, tem gente que é absolutamente infantil com 12. E não tem, nenhum dos dois estão errados, são apenas momentos diferentes. Cada ser humano se desenvolve num ritmo diferente e os dois estão normais, tá? Os dois exemplos. Então, independente de qual seja a idade, a questão de você bater o pé nisso não se negocia. Mas dependendo da idade que ele tiver, dá para você colocar essa de como é que você se sentiria quando fosse sua vez. Se for muito pequenininho, provavelmente ele vai falar, Eca, eu nunca vou namorar. E você sabe que vai, mas não vai adiantar você dizer nesse momento que ele vai, porque na cabecinha dele ele não vai, se ele for muito novinho. Entende? Precisa ver o que está por trás desse apego, desse ciúme, desse controle que sua filha está querendo ter sobre você. Se é medo de perder a sua atenção, se é medo de repente, ter alguém invadindo a privacidade de vocês dentro de casa, porque é complicada essa questão, né? Se ela é uma moça,
você trazer um companheiro é bem complicado, bem complicado. Assédio sexual é uma coisa que acontece muito, muito. Não é em todo lugar, obviamente, né? Mas é mais comum do que a gente imagina. E eu não sei se a sua filha sabe de alguma coisa, soube de algum caso de alguém, né? É preciso saber por que que ela está com tanto medo, por que que ela está agindo dessa maneira. É, o pai da comunicação não violenta, Rosenberg, ele diz o seguinte: por trás de todo comportamento existe uma necessidade não atendida. É necessário a gente ouvir, entender qual é a necessidade da sua filha que está sendo ameaçada quando você vem com a perspectiva de assumir algum relacionamento. Tem alguma coisa por trás disso. Se for um mero ciúme, é uma questão emocional que ela precisa trabalhar. Gente, não é saudável esse tipo de ciúme. Anular a vida da outra pessoa. Porque ela vai ficar com você para sempre? Ela também não vai ter relacionamento? Lógico que vai, é natural da vida. E não seria natural se ela não quisesse ter um relacionamento e continuar com você para sempre. Isso não é natural. Então, conversa com ela, conversa com amor, mas com firmeza, tá? Sem agredir, sem julgar, querendo realmente entender e ajudar, mas a parte dela querer te privar disso não é negociável. Absolutamente não é negociável. Existem várias coisas que dá para negociar. E aí vai depender do que é que está incomodando ela, não é? Espaço dela, talvez ela não queira uma outra figura assumindo o lugar do pai dela, não sei há quanto tempo você se separou, como é que é essa questão aí, mas não importa. O que quer que seja, é importante a gente considerar as necessidades dela, mas desde que isso não implique em te privar de ter um outro companheiro, porque isso não é negociável, tá bom? Gente, então é isso por hoje. Se você tiver curiosidade, se você tiver necessidade que eu fale a respeito de algum tema específico, é só você me falar que eu preparo uma aula para você, tá bom? Tenho bastante bagagem, bastante experiência, muita coisa que eu já estudei, pesquisei, descobri nesses 20 anos lidando com adolescentes, fazendo cursos, dando cursos, e que eu posso compartilhar com você para que você não tenha uma relação com o seu filho adolescente tão conturbada, né? Quanto foi a minha com o Tiago e quanto foi a minha com a minha mãe quando eu era adolescente, né? A gente quebra os ciclos, tá? Não tenho uma nave espacial para não é nave espacial não, é máquina do tempo, para voltar no passado e aproveitar tudo que eu sei hoje, mas eu não sabia lá no passado, e ter um relacionamento mais produtivo com meu filho, nem com a minha mãe, mas eu posso transmitir tudo isso que eu sei para você aqui na internet, né? Para que a sua vida seja mais fácil, mais feliz, mais plena, tá bom? E que não doa tanto, porque eu sei o quanto dói a gente lidar aí com esses conflitos com os nossos filhos adolescentes, né? Tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!